Direito administrativo, poderes da administração é o assunto da aula de hoje, beleza? Vamos lá, a questão de número 1 diz assim: a questão é sobre poderes da administração, o poder de polícia, beleza? Então, a Guarda Civil Municipal de determinado município, ao realizar uma fiscalização de rotina em conjunto com a vigilância sanitária local, interditou um estabelecimento comercial que vendia produtos com prazo de validade vencido, certo? A interdição foi realizada imediatamente sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário devido ao risco iminente à saúde pública. Informação importante diz que a interdição foi realizada imediatamente sem a necessidade de autorização do Poder Judiciário, certo? Então, a questão quer saber o seguinte: essa característica do ato administrativo decorrente do poder de polícia que permite à administração pública executar suas decisões diretamente denomina-se. E aí, pessoal? Item A diz discricionariedade. O item B diz autoexecutoriedade. O item C diz imperatividade. O item D diz hierarquia. Vamos lá. A gente tem uma autoridade pública que tomou uma decisão, né, de prender documentos, né, que estavam produtos que estavam vencidos, e ela fez isso sem a autorização judiciária. Como que se dá o nome disso na administração pública? Isso é chamado de discricionariedade, beleza? Discricionariedade. Autoexecutoriedade, beleza? Autoexecutoriedade. Gabarito da questão é o item B de bênção, beleza? Autoexecutoriedade. Discricionariedade é quando o indivíduo da administração pública ele tem o poder de escolher fazer ou não uma determinada ação. Isso é a discricionariedade, beleza? A autoexecutoriedade, que a gente acabou de ver, é quando a administração pública não precisa de licença nem de pedir nada a alguém para executar uma determinada função, como é o da questão de prender mercadorias que estavam com prazo vencido e de aplicar uma penalidade, certo? Isso é autoexecutoriedade, pode executar-se por si só, certo? Sem precisar de pedido de autorização, beleza? Imperatividade e hierarquia são bem parecidos, certo? Porém, não atendem o requisito da questão de número 1, sendo o gabarito da questão autoexecutoriedade, beleza? No comentário diz assim, ó: autoexecutoriedade é o atributo do poder de polícia, certo? E dos atos administrativos em geral, certo? Que permite à administração pública aplicar e executar diretamente as suas medidas coercitivas sem precisar pedir autorização prévia ao juiz. No caso da interdição de um local por risco à saúde, a urgência exige essa atuação direta. Porque as outras estão erradas, ó. Discricionariedade é a margem de escolha, como eu falei, ó, que a lei dá ao agente público, conveniência ou oportunidade, mas não explica a execução direta aqui da questão de número 1, certo? Beleza? Então lembra que a discricionariedade ela está ligada à conveniência e oportunidade. Se foi conveniente e oportuno, o agente pode, né, fazer a escolha. Ele faz a sua escolha de acordo com a conveniência e a oportunidade. Por isso que diz aqui, ó, margem de escolha. Já na imperatividade é a capacidade de impor obrigações ao particular, certo? A imperatividade é a capacidade que o Estado tem de impor obrigações
impor obrigações ao particular, certo? Na hierarquia, refere-se à organização interna. Perceba, hierarquia está associada à organização interna da administração, certo? O poder de polícia, a discricionariedade, a imperatividade, todos estão falando do externo, certo? Já a hierarquia, ela refere-se à organização interna da administração, não à relação com o particular fiscalizado. Ok? Beleza? Vamos lá. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. O bicho bom é água, viu? Você já tomou água hoje? Se você não tiver tomado água, tome água e aproveite também e se inscreva no canal e curta. Vamos lá? Questão de número 2 diz o seguinte: o comandante de uma guarda civil municipal, após a regular tramitação de um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, aplicou a penalidade de suspensão a um GCM que faltou ao serviço injustificadamente por diversos dias. A aplicação dessa penalidade fundamenta-se direta e imediatamente no exercício do poder. Qual foi o poder exercido aqui pela autoridade da GCM com relação ao subordinado, pessoal? Qual foi? Foi o poder regulamentar? Foi o poder discricionário? Foi o poder disciplinar? Ou foi o poder vinculado? E aí, pessoal? Poder regulamentar, pessoal, o que é? O nome já está falando. Ele cria regulamentos, normas e decretos. São regulamentos, normas e decretos criados pelo chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo de um município? É o prefeito. Quem é o chefe do Poder Executivo do Estado? É o governador. Quem é o chefe do Poder Executivo da nação, do país? É o presidente. Beleza? Então, um regulamento, o poder regulamentar, ele é um regulamento, uma norma trazida pelo chefe do Poder Executivo. Beleza? Ok? Pronto. Então vamos lá. Então o item A já não pode ser, né? Não atende a nossa questão. O item B diz assim: discricionário. É o poder discricionário? Não. Também não é o poder discricionário. Poder discricionário, novamente, é a capacidade que o agente público tem de tomar decisões conforme a conveniência e a oportunidade. A liberdade que ele tem para tomar decisões. Isso é o poder discricionário, não atende o requisito da nossa questão de número 2. Poder disciplinar ou então poder vinculado. E aí? Qual dos dois, pessoal? O poder vinculado, pessoal, ele é exatamente o oposto do discricionário. O discricionário, enquanto o agente público tem margem de escolha para tomar decisão, o vinculado ele é obrigado a executar. No discricionário, ele tem margem de escolha. No vinculado, ele é obrigado a executar. Então você vai lembrar aqui, ó, discricionário, quem manda é o funcionário, se tratando do funcionário público. Vinculado, ou obedece ou está lascado. Pronto, simples assim. Você sempre vai lembrar que o discricionário, quem obedece é o ou quem pratica, quem manda, melhor dizendo, é o funcionário, e o vinculado ou obedece ou está lascado. Então o discricionário tem margem para escolher, é o agente público quem vai decidir, e o vinculado ele é obrigado a praticar, certo? Portanto, o gabarito da nossa questão é o item C, já por eliminação, certo? Gabarito item C, que diz disciplinar, certo, pessoal? É o poder disciplinar, pessoal, que está expresso aqui na questão de número 2, onde um superior está aplicando uma penalidade num subordinado
devido infrações que esse subordinado cometeu. Isso é exatamente o poder disciplinar. Lembrando que o poder disciplinar ele é muito parecido com o poder hierárquico. Não é que ele seja parecido, ele é parecido. Na verdade, eles andam lado a lado, eles andam de mãos dadas, certo? Então, poder disciplinar e poder hierárquico são bem parecidos nas questões. Só que você vai lembrar que o poder hierárquico está aqui presente, porque você tem uma autoridade, um superior, uma hierarquia. Um superior aplicando uma penalidade em um subordinado. Isso é hierarquia. Porém, o disciplinar, ele deixa bem claro para diferenciar, para você não achar que seria só poder hierárquico, o disciplinar ele deixa bem claro que o superior vai agir com penalidade direta ao subordinado. Uma aplicação de sanção de penalidade direta ao subordinado está dirigindo-se ao poder disciplinar. Certo? Beleza? O poder disciplinar ele está dentro do poder hierárquico. Porém, o poder disciplinar ele é mais específico porque ele fala diretamente de uma penalidade aplicada ao subordinado. Ok? O comentário diz assim, o poder disciplinar é a faculdade de punir as infrações funcionais dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina interna da administração. Sempre que houver aplicação de sanção, que eu acabei de falar, sempre que houver aplicação de sanção, penalidades a um servidor, o poder diretamente ligado e envolvido é o disciplinar. Certo? Então anota isso daí, beleza? Sempre que houver aplicação de sanção, penalidade, né, a um servidor, o poder diretamente envolvido é o disciplinar. Nota importante, o poder disciplinar caminha junto com o poder hierárquico, lado a lado, já que a punição vem de um superior. Mas a aplicação da penalidade em si, decorre de quem? Decorre do poder disciplinar. Beleza? Como a banca Consulpan foca no conceito direto, a resposta correta é a alternativa C. Ok? Questão de número 3. Sobre poder regulamentar e normativo. O chefe poder regulamentar / normativo, né, que é a mesma coisa. O chefe do Poder Executivo Municipal editou um decreto para detalhar e especificar a forma de aplicação de uma nova lei municipal que reorganizou a estrutura interna e a competência da Guarda Civil Municipal. Considerando os limites dos poderes administrativos, o decreto editado pelo prefeito. Então, nós temos um decreto sendo editado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, certo? Nós já vimos esse camarada aqui. Quem cria decretos, normas e regulamentos é o chefe do Poder Executivo, né? E isso é exatamente o poder regulamentar, certo? Chamado de poder regulamentar também pode ser chamado de poder normativo, certo? Então aqui ele quer saber o que essa norma, o que esse decreto pode e não pode fazer, certo? Na questão mesmo ele diz, decreto para detalhar e especificar a forma de aplicação de uma nova lei municipal que organizou a estrutura interna e as competências da Guarda Civil. É exatamente isso o que o poder regulamentar, o que uma norma, um decreto editado pelo chefe do Poder Executivo pode fazer. É só isso. É detalhar ou especificar ou cumprir estritamente uma lei já pré-existente. Certo? É exatamente isso que ele vai fazer. O item A diz assim, pode criar novos crimes e contravenções penais para auxiliar a atuação da GCM? De maneira nenhuma, certo? Porque quem faz isso é a União, certo?
criar novos crimes e penalidades é competência exclusiva da União. E você já tem que gravar isso também, porque isso está lá no seu na sua disciplina de constitucional. E é muito importante porque as bancas gostam muito de cobrar isso, certo? Quem tem competência para criar crimes e suas penalidades é a União, competência exclusiva da União. Então o item A não pode ser. B. Pode ampliar os direitos dos guardas além do que estava previsto na lei? Não. Decreto, o poder regulamentar, esse decreto, essa norma, esse regulamento criado pelo chefe do Poder Executivo, ele não pode inovar, certo? No regulamento jurídico, ele não pode trazer, ele não pode ir além do que ele deve fazer como regulamento. E o que o regulamento, de novo, deve fazer? Apenas detalhar e especificar ou cumprir cabalmente uma lei já pré-existente. Então, item B também não pode ser. O item C diz: não pode inovar no ordenamento jurídico. Perfeitamente. Devendo restringir-se a dar fiel execução à lei. Gabarito da questão é o item C, certo? O poder regulamentar restringe-se a isso, certo? Não pode inovar no ordenamento jurídico e deve apenas restringir-se a dar a fiel execução à lei, certo? Ou então detalhar e especificar sobre aquela lei. Beleza? O item D diz: tem força de emenda à lei orgânica do município? De jeito nenhum. No comentário diz o seguinte: o poder regulamentar ou normativo, né? Lembrando, regulamentar pode ser chamado de poder normativo. Por quê? Porque cria regulamentos, normas, decretos. Conferido a quem? Ao chefe do Poder Executivo, no caso do município de Sobral, quem é? É o prefeito. Serve estritamente, observe bem essa palavra. Para quê? Para explicar, detalhar ou dar fiel execução a uma lei pré-existente. Beleza? Então, o regulamento não pode inovar no ordenamento jurídico. Ou seja, não pode criar direitos e obrigações, proibições ou crimes que a lei original não previu. Se o fizer, haverá o abuso de poder na modalidade excesso de poder. Vamos já ver aqui na próxima questão exatamente sobre o abuso de poder, que é um termo genérico, e dentro dele nós temos o excesso de poder e o desvio de poder. Beleza? Deixa só tomar uma goladinha d'água aqui. E vamos lá. Questão de número 4. Diz assim, ó: abuso de poder é uma conduta ilegítima do administrador público e se divide em duas espécies: o excesso de poder e o desvio de poder, ou desvio de finalidade. A banca pode trazer o desvio de poder como desvio de finalidade, é a mesma coisa, certo? Então, assinale a alternativa que apresenta uma situação típica de desvio de poder. Como eu falei, pessoal, o desvio de poder é como se fosse um termo genérico, né? Dentro dele você tem o excesso de poder e o desvio de poder, certo? Ou melhor dizendo, o abuso de poder é um termo genérico e dentro dele você tem o excesso de poder e o desvio de poder, que também pode ser chamado de desvio de finalidade. Então ele quer assinar a alternativa que apresenta uma situação típica de desvio de poder, certo? Ele está querendo o desvio de poder. O item A diz: o inspetor da GCM que aplica uma multa de trânsito sem ter competência legal para fiscalizar o trânsito, ele está cometendo o que, pessoal? Ele está cometendo um desvio de poder? E aí? Não, ele está cometendo um excesso, porque ele está indo além das suas capacidades
legais, certo? Ele não tem poder para isso, ele está extrapolando o seu poder, então ele está cometendo um excesso de poder. Beleza? Então não é o item A. O item B diz: um prefeito que remove um guarda municipal para um posto de trabalho distante e isolado com o único objetivo de persegui-lo politicamente. Isso aqui é um desvio de poder ou é um excesso de poder? Não é excesso de poder, pessoal. Por quê? Porque o prefeito, ele tem o poder para fazer isso. Ele tem sim o poder para deslocar um guarda municipal. Porém, ele está usando com uma finalidade totalmente errada. Não é isso? Ele está praticando o desvio de poder na modalidade. Ele está praticando um desvio de poder. Certo? Porque ele tem o poder para fazer isso, e isso não é um excesso de poder, né? Já que ele tem o poder para fazer isso, porém ele está desviando a finalidade desse poder. Porque a finalidade desse poder é para quê? Para ele organizar a administração. E ele está usando apenas para interesse pessoal, para interesse, objetivo de persegui-lo politicamente. É um interesse meramente pessoal. Então ele está desviando o poder que ele tem. O prefeito tem esse poder, mas ele está desviando a sua finalidade, certo? Então o gabarito da questão é o item B, certo? É o item B de bênção. O item C diz: um guarda que age rigorosamente dentro dos limites de sua competência e atinge a finalidade pública. Esse camarada aqui está totalmente correto. Ele não está cometendo abuso de poder nenhum, nem excesso e nem desvio. O item D diz: um agente público que edita um ato normativo além dos limites da lei regulamentada. Ele está indo além dos limites da lei, ele está extrapolando, ele está cometendo o excesso de poder. Não é o que a questão quer, porque a questão quer um desvio de poder, e quem preenche esse requisito é o gabarito item B. Beleza? No comentário diz assim, ó: o desvio de poder ou desvio de finalidade, também pode ser chamado assim, certo? Desvio de poder ou desvio de finalidade. Acontece quando o agente público é competente para praticar, o agente público ele é competente para praticar o ato, mas o faz buscando um fim diverso daquele previsto em lei ou do interesse público. Exemplo, usar uma remoção de servidor como forma de castigo pessoal ou perseguição política. O ato nasce com um vício no elemento finalidade. Certo? Beleza? Porque as outras estão erradas. O item A e D são exemplos de excesso de poder. Certo? O item A e o D são exemplos de excesso de poder e não desvio de poder, onde o vício está na competência, ou seja, os indivíduos não têm competência para praticar aquele poder. O agente atua além do que a lei permitiu. O item C é uma atuação legal e regular, não havendo abuso nenhum. Beleza? É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Se inscreva no canal, aperte aí o gostei. Bons estudos. Até a próxima videoaula.